Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com o jornalista Fernando Molica. Fernando Molica, economia de água em todos os locais, e espero que aí dentro da sua casa, na sua residência, em seu CEP, também exista essa economia, não é mesmo? É o jeito, né, Elisa? Não tem jeito, tem que fazer isso. Como você falou há pouco, é uma questão coletiva, não é apenas algo individual, é algo que mexe com a sociedade inteira, né? Vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia para você também, boa terça-feira. Vamos lá então, começando o quadro Liberdade de Opinião, vamos com o primeiro assunto. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade 2 medidas contra o presidente Jair Bolsonaro após aqueles ataques ao sistema eleitoral e as ameaças à realização das eleições no ano que vem. Os ministros aprovaram a instauração de um inquérito administrativo contra Bolsonaro e ainda pediram para incluir o presidente no inquérito das fake news que tramita no Supremo. O relator desse inquérito é o ministro Alexandre de Moraes. Fontes consultadas pelo analista da CNN, o Caio Junqueira, afirmam que os inquéritos podem acarretar impugnação ao eventual registro de candidatura no ano que vem e gerar inelegibilidade do presidente. Fernando Molica, vamos à pergunta então. Como você avalia a abertura desses inquéritos contra Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral? Elisa, é uma resposta da Justiça Eleitoral às sucessivas acusações, eu diria até provocações do presidente Jair Bolsonaro em relação à urna eletrônica, às ameaças de não realização das eleições. Então, o tribunal vinha reagindo por notas, até por aquele videozinho, né, falando de uma mentira repetida 1000 vezes, não se transforma numa verdade. O duelo era um duelo verbal. A partir de ontem, não. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, decidiu que tinha que ir além para esse freio de arrumação. Então, partiu para esses 2 inquéritos, a inclusão do presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news e essa investigação, esse inquérito administrativo em relação também a essas acusações. E quando se fala na possibilidade de inegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, é porque a lei da ficha limpa considera inelegíveis todos aqueles condenados por um tribunal colegiado, inclusive até mesmo tribunais de contas, que não são órgãos do judiciário. Mas como se trata de uma corte, não é uma condenação individual, na primeira instância, na justiça comum, você tem a primeira instância, então isso não gera a inegibilidade. Quando essa condenação vem na segunda instância ou por um órgão colegiado, já no caso o Supremo é um órgão colegiado, no caso o TSE é um órgão colegiado, sim, isso pode gerar uma eventual condenação, gera uma inegibilidade. Foi por conta disso que o ex-presidente Lula não pôde ser candidato em 2018. Ele tentou recorrer, disse que concorrer era uma coisa, tomar posse era outra, mas isso não foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal, nem pelo Tribunal Superior Eleitoral, e o Lula não pôde concorrer. Enfim, agora é essa tentativa aí de arrumar essa situação. Vê-se agora que com esse susto o presidente Jair Bolsonaro segura um pouco esse ímpeto, o que é bem improvável, né, Elisa? Fernando Molica, vou trazer já o próximo assunto. Até tinha algumas perguntas para lhe fazer, mas a gente tem que analisar matematicamente o tempo do quadro. Então já vamos repassar aqui, ir adiante com o nosso próximo assunto. O ministro do Supremo ministro do Supremo e também presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, reagiu e fez duras críticas aos ataques contra o sistema eleitoral brasileiro. O presidente do STF, Luiz Fux, também se pronunciou e disse que permanece atento aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos. Vamos ver. A harmonia e a independência entre os poderes não implicam impunidade de atos que exorbitem o necessário respeito às instituições. Permanecemos atentos aos ataques de inverdades à honra dos cidadãos que se dedicam à causa pública. A verdade só liberta aos que querem se libertar, aos que preferem se acorrentar à crença de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade. Só podemos esperar que venham a ser iluminados algum dia pelo bem.
tivemos que continuar desmentindo sucessivas fake news sobre o sistema eleitoral brasileiro. Tudo requentado, amadorístico, sem novidades. Isso já começa a ficar cansativo, mas não podemos esmorecer. O ministro Barroso ainda afirmou que a ameaça à realização de eleições é uma conduta antidemocrática, enquanto Luiz Fux afirmou que sem civilidade e sem respeito às instituições, as democracias tendem a ruir. Como você avalia, então, Fernando Molica, essas declarações que nós acabamos de citar, duras, né, dos ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso em relação aos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral? Bem, o pronunciamento do ministro Barroso foi muito mais duro do que aquele do presidente do Supremo, né, do ministro Luiz Fux. O ministro Barroso chegou a falar em terrorismo informacional. Foi muito direto, falou da questão, disse que o voto impresso não é mais seguro, que ao contrário, é um voto mais inseguro, que a contagem de 150 milhões de votos, a contagem manual seria caótica, citou riscos de transporte de urna de um lugar para o outro, ressaltou que o Brasil tem organizações criminosas fortes, citou o PCC, falou das milícias, do risco que essa apuração manual representaria para a democracia brasileira. Lembrou das vários problemas, quem é um pouco mais velho lembra disso, as apurações eram caóticas, havia uma influência muito grande, os partidos mais bem organizados, ou então partidos que tinham ali ligações com grupos, digamos aí, mais barra pesada, acabavam levando vantagem na hora da apuração, na hora da transcrição daqueles votos, dos votos contados para o mapa eleitoral, o chamado mapismo. Os votos se multiplicavam da urna para o mapa eleitoral. Então, o Barroso foi muito duro. O ministro Luiz Fux fez um discurso mais institucional, ainda que ele tenha dito que os juízes sabem a hora de agir, o momento adequado para erguer a voz diante de eventuais ameaças. Parece até algo combinado, não dá para dizer que foi algo combinado, mas o Fux fez um discurso mais institucional, de defesa da democracia como princípios, e o Barroso foi mais na canela. Ele foi ali de uma maneira muito mais enfática. Agora, tem um dado importante. Ontem à noite eu cheguei a conversar com o Supremo Tribunal Federal. Até ontem à noite não estava definido se o ministro Luiz Fux retomaria aquele contato para a reunião entre representantes dos três poderes. Isso que não houve aquela reunião por conta da internação do presidente Jair Bolsonaro. E agora, em tese, ontem ele faria essas ligações. Não fez. Vamos ver se ao longo da semana ele faz essas ligações ou deixa aí um suspense, como também uma outra forma de advertência ao presidente Jair Bolsonaro. Elisa. Molica, e como você avalia esse momento político, esse cenário do presidente da República, que será então investigado em duas frentes no judiciário brasileiro, né? No TSE e também no STF? É uma situação de tensão, mas também foi provocado na hora que o presidente da República começa a dizer. Só para lembrar, as eleições no Brasil elas são comandadas pelo Poder Judiciário, pela Justiça Eleitoral, que é um órgão do Poder Judiciário. Então, na hora que você começa a dizer que essa eleição é fraudada, que essa eleição não é correta, que há uma conspiração para fraudar a eleição, e a lógica é, o Supremo que permitiu ao Lula ser candidato de novo é o mesmo Supremo, é a mesma Justiça que vai presidir as eleições, você está ofendendo a Justiça, você está dizendo que o Poder Judiciário brasileiro é conivente com a corrupção, conivente com o roubo, porque roubar a eleição é roubo, ou então que ele é protagonista desse roubo. Isso é algo muito grave. Isso não deve parar por aí. Eu conversei há pouco com o senador Humberto Costa, que é do PT, ele disse também que deverá haver pressões sobre o presidente da Câmara e sobre o presidente do Senado, para que eles também se posicionem. Um outro deputado, o Marcelo Ramos, no caso um deputado, Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara, também conversei com ele. Ele disse, olha, é importante lembrar aos parlamentares que se não houver eleição, também não vai ter Congresso. Em fevereiro de 2023 não haverá deputados nem 1/3 de senadores para tomar posse. Acaba o mandato dos antigos e não tem posse dos novos. Então, a ameaça de não ter eleição é uma ameaça a todo mundo. A toda a sociedade, particularmente a quem disputa mandato eletivo. Elisa.
Vou trazer aqui, então, o nosso próximo assunto e seguimos ao vivo, como sempre. Agora, 8 horas e 35 minutos. Ciro Nogueira, o novo ministro da Casa Civil, uniu a ala política do governo e o Centrão para impor o Bolsa Família de R$ 400, um valor diferente do que deseja o ministro da Economia, Paulo Guedes, que defende o benefício máximo de R$ 300. Nessa articulação política da proposta, estão juntos os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, João Roma, da Cidadania e Fábio Faria, das Comunicações. Também defendem a ideia de Ciro Nogueira, todos eles. A Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, também estão juntos na defesa desse novo valor. Então, vou aqui perguntar para Fernando Molica. Qual a sua avaliação, Molica, a respeito desse novo valor, que é diferente daquele desejado pelo próprio ministro da Economia? A gente está falando, então, de um novo valor de 400 e o ministro da Economia sugeriu algo em torno de 300. O que você tem a dizer sobre isso? Bem, primeiro que um reajuste do Bolsa Família é essencial. O valor é muito baixo. Há uma necessidade de reajustar esse valor e de ampliar o leque dos beneficiados. Ponto. Isso é uma questão importante. Aí vem a questão técnica. Porque, claro, nesse sistema presidencialista, o parlamento não é responsável pelo controle das despesas. Quer dizer, ele tem responsável, sim, mas ele não tem esse mando. No sistema parlamentarista, o primeiro-ministro representa o parlamento, então ele tem que ficar olhando despesa, né, receita e despesa. No sistema presidencialista, não. O parlamento quer gastar mais dinheiro, claro. Até porque isso rende votos, rende popularidade. Há essa pressão nesse sentido. E tem aí essa ala dos ministros, aí os chamados ministros fura-teto. Então, há essa divergência em relação aos R$300 e em relação aos R$400. E é um ponto curioso, que mesmo a oposição, mesmo os partidos de esquerda, não terão como ficar contra um aumento do Bolsa Família. A questão é de onde o governo vai buscar o recurso. A ideia é fazer aquela proposta de emenda à Constituição que tira dinheiro dos precatórios. O que são os precatórios? São aquelas dívidas que a União tem que pagar, que a Justiça reconhece que o governo, que a União está devendo para empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, estados, enfim. E o governo diz que quer cortar. O ministro Paulo Guedes reclama muito que está havendo um crescimento muito alto desses precatórios, coisa aí de 35 bi por ano, que isso inviabiliza o orçamento. O problema é que é uma dívida líquida e certa. Então, você não pagar essa dívida, prorrogar o vencimento, já tem muita gente falando que isso é uma pedalada, aquela história. Devo, não nego, pago quando puder. Ou então, também um outro ditado, dá bom dia com o chapéu dos outros. Como o governo tem muita dificuldade de decidir, o presidente Jair Bolsonaro tem muita dificuldade de contrariar grupos organizados, então não quer mexer no imposto de renda, há essa limitação do imposto de renda, se aumenta aqui, se aumenta, se não aumenta acolá, se tira de um lado e bota para o outro, e prefere, a tendência é pegar daquele grupo que não é organizado. É o grupo dos credores da União, que são pessoas espalhadas pelo país. Então, a ideia é essa. Agora, isso vai gerar uma complicação, já gera uma suspeita, enfim, que o governo está apenas pedalando, prorrogando uma dívida, usando o dinheiro de uma dívida, jogando essa dívida lá para frente para usar o dinheiro agora. Mas, enfim, a bola está com o Congresso, Elisa. Fernando Molica, e Paulo Guedes, hein? Onde fica no meio de todo esse cenário? Essa articulação política pode acabar isolando o ministro da Economia e criando uma espécie de uma divisão dentro do governo? O Paulo Guedes não é bom de política, né? O Paulo Guedes, esse é o primeiro cargo público que ele exerce. Então, ele tem uma dificuldade de negociar com a política. Ele vem muito aquela postura de técnico, a postura da conta matemática, ó, 2 mais 2, isso aqui dá 4, tem que fazer isso e aquilo, e se impõe muito. Ele fala, muitas vezes ele age de uma maneira muito ríspida em relação ao Congresso Nacional e acaba apanhando. E acaba sendo obrigado a ceder. Esses 2 anos e meio aí do Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia são 2 anos e meio de algumas vitórias, mas de muitas derrotas. Então ele tem que aprender a negociar, tem que aprender a conversar, tem que aprender, não adianta ele falar os precatórios são um cometa, isso é um desastre.
Não, há uma tentativa de negociação. Ontem eu conversei com o ministro do Tribunal de Contas da União, que disse que é uma possibilidade. O governo está querendo pegar essa dívida, né, o pagamento desses precatórios, prorrogar por 9 anos. De repente, ao invés de prorrogar por 9 anos, prorroga para 4, para 3, tem que ter uma negociação. Paulo Guedes é ruim de jogo, mas enfim, agora você tem, digamos, profissionais no Palácio do Planalto, talvez eles ajudem a fazer esse meio de campo e encontrar uma solução consensual. Elisa. Quando houver essa solução consensual, certamente vamos trazê-la aqui para ouvir futuramente a sua opinião. Fernando Molica. Bom, tem um assunto que a gente não pode deixar de tratar hoje, que é a retomada, né, da CPI da pandemia, parte 2, porque os trabalhos retomam hoje, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, ou por volta das 9 horas, sempre tem um atraso, mas o esquenta dessa retomada você confere com a gente aqui na CNN. Muito bem, retomada depois de 2 semanas de recesso parlamentar, e a comissão vai seguir se debruçando nas investigações que apuram se houve ou não corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19. E hoje vai ouvir o reverendo Hamilton de Paula. Qual a sua expectativa, então, Fernando Molica, para essa retomada dos trabalhos, principalmente quando a gente observa a pauta do dia, não é mesmo? De tentar identificar como assim existe um intermediador de vacina. Isso é normal? Isso é correto? Até que ponto ele teria culpa em cima da negociação? São muitas perguntas a serem respondidas, não é? Pois é, e como foi ressaltado há pouco pela Basília e pelo Uribe, primeiro tem um primeiro tempo, tem ali uma preliminar que é a discussão daqueles requerimentos, eventual votação de requerimentos, como aquele que pede o afastamento da doutora Mayra Pinheiro, né, a chamada capitã cloroquina, do Ministério da Saúde, porque ela estaria ali recebendo informações que estão relacionadas ao inquérito a que ela responde. Então isso já é um primeiro ponto, e tem a convocação ou não do ministro Braga Neto. Quando eu também conversei com os senadores da CPI, eles dizem que a tendência é que se vote o requerimento do Braga Neto para que ele fale sobre o período que ele foi chefe da Casa Civil e, em tese, coordenou ações do governo de combate à pandemia, mas a tendência é votar e, caso esse requerimento seja aprovado, deixar lá encostadinho, não marcar dia, não marcar hora, deixar um pouquinho e aguardar a evolução política. Então tem essa preliminar. E depois tem o depoimento desse reverendo, que tem que explicar. Como assim? Um pastor? E a entidade dele, né? Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Pelo nome, Secretaria Nacional, parece um órgão oficial. Então já é esquisito isso. E como é que ele tinha contato no Palácio do Planalto? Como é que ele conseguiu fazer essas negociações? Como é que ele conseguiu vender ao governo, vender a proposta? Como ele conseguiu emplacar essa proposta de que tinha vacinas para vender? E isso também implica, e tem amanhã o depoimento, né, do coronel Marcelo Blanco, e também discutir essa questão desses militares da reserva, qual foi a atuação deles nesse processo. Aquele coronel que tem uma outra ONG, a tal da Força Brasil, é um perfil muito bolsonarista. Como é que ele fez isso? Como é que tinha esse contato? Como é que era esse meio campo? Como é que essas pessoas conseguem telefonar e serem recebidas por pessoas de alto escalão, eventualmente por ministros de Estado? A gente sabe, a gente é jornalista, a gente vive atrás dos outros aí o dia inteiro, fica ligando. Não é fácil ser atendido, muitas vezes, por um ministro, por um senador. Deputados têm dificuldades de chegar a ministros, senadores, governadores, enfim. Como é que eles conseguem tanta facilidade? É isso que tem que ser esclarecido. Daqui a pouco começa aí a fase final dos Jogos Olímpicos da CPI da pandemia, Elisa. É o que veremos, né? CPI da pandemia, parte 2. Molica, tem aquela máxima que diz que perguntar não ofende. Mas na CPI da pandemia, muita gente já se sentiu ofendida, já se sentiu invadida, reclamou, expôs publicamente a postura dos senadores e tudo mais. Para hoje, como você acredita que deve ser a postura dos senadores? A gente deve ter um perguntar não ofende básico numa boa ou alguém saindo um pouquinho mais do tom? Depende, porque a CPI é um órgão de investigação, mas ela é um órgão político, ela tem poderes, alguns poderes equiparados aos poderes da justiça, mas ela é um órgão político, e político gosta de aparecer. Então isso fica muito claro em alguns depoimentos. Você vê mesmo na oposição, né, o grupo lá do G7,
alguns que fazem perguntas mais retóricas, que aproveitam todo aquele tempo para fazer uma perguntinha, né? Demora a chegar ao ponto de interrogação, né? O sujeito faz uma frase longa, aí vem a perguntinha. Aí, então o senador Reis, que é governista, defendendo a cloroquina, aí fala, você já sabe que ele vai defender a cloroquina hoje. Agora, tem outros mais objetivos. O senador Alessandro Vieira, que é delegado de polícia, ele vai muito no ponto. Ele tem uma postura muito mais discreta, ele costuma ir mais no ponto, e é o que funciona mais. No fundo, toda aquela retórica, isso é muito bom para o debate de Congresso, mas uma CPI tem que investigar assuntos. Então, quanto mais objetivas forem as perguntas, vai ser melhor. Agora, não tem jeito. Na hora que vê a câmera, na hora que vê a luz, é aquela história, né, que tinha política em Brasília que funcionava, que falava até quando abria a geladeira. Abria a geladeira, vinha aquela luzinha, achava que era um refletor e começava a falar. Vamos ver se o pessoal vai menos na luz da geladeira e mais na informação. Boa, Fernando Molica. Eles estão bem preparados, né? Sabem bem o que responder e como se posicionar em frente às câmeras. Molica, obrigada, viu? Por mais um dia. Boa terça-feira de sol ou de chuva aí no Rio de Janeiro. Não sei como está o tempo. E amanhã a gente se encontra novamente aqui. Tá nublado, tá nublado. Tá azedo o tempo, então. Tá bom, então. um abraço, até amanhã. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro, reitero sempre, que não refletem necessariamente a posição da CNN.